E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós estaremos iniciando mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre paisagem. Paisagem que é um conceito da geografia muito importante, principalmente para a gente poder fazer uma análise do espaço geográfico, para a gente poder analisar, perceber como que funciona, né, todas as ações humanas, né, sobre um determinado espaço. Um dos elementos, né, importantes, principalmente no primeiro ponto de análise, principalmente na questão de observar, né, como as coisas estão ocorrendo ali, é a questão, né, é a utilização desse conceito, paisagem. Então, para a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a questão, né, do que é paisagem, né, e quais são os tipos de paisagem. Vamos fazer uma breve classificação aqui de algumas imagens, né, para a gente poder estar observando como que a gente classifica, né, e percebe as paisagens aí no nosso dia a dia, beleza? Primeiro passo é a gente definir o que é paisagem. É, Existem vários estudiosos, vários geógrafos aí que buscam definir o conceito de paisagem. Mas eu vou estar enfocando aqui um conceito utilizado por esse geógrafo aqui, ó, o Milton Santos. Você está aqui no cantinho aqui. Esse foi um geógrafo brasileiro muito importante que em um de seus livros, né, tem até um livro chamado Metamorfoses do Espaço Habitado, ele procura definir, né, o conceito de paisagem. É, Vamos lá. Segundo ele, o que seria paisagem? Vamos lá, coloquei um trecho aqui do livro dele. Do livro dele. É, Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança é a paisagem. Ou seja, então quer dizer que aonde eu estiver vendo alguma coisa ali, todos aqueles elementos do espaço que eu estiver vendo é a paisagem. Só que tem mais um detalhe: a paisagem não é só apenas o que eu vejo, né? Olha lá, ela não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. Então a paisagem ela é bem mais do que o que eu vejo. Podemos dizer então que ela é praticamente tudo aquilo que eu percebo no espaço, né? E a maneira como eu percebo aqueles elementos no espaço vai julgar e qualificar, definir os componentes daquela paisagem. Ó, porque qual é a importância da paisagem? Ainda tem focado aqui, ó. As paisagens são muito importantes para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos, pois elas apresentam um registro da história, das pessoas, dos grupos sociais, das culturas, né? Da cultura e das diferentes formas de produção, bem como suas características naturais. Então, olha a importância da paisagem. A paisagem vai nos ajudar a compreender o espaço de vivência, o nosso lugar onde nós vivemos, né? Então, ela parte de um conceito inicial para a gente compreender como funciona, para a gente compreender o mundo, né? Não, o primeiro passo antes da gente compreender coisas longe da nossa realidade é a gente analisar e compreender o mundo ao nosso redor. Muitas vezes a gente nem observa os elementos, os acontecimentos, né, que estão ao nosso redor. Então, assim, o primeiro ponto de partida é a gente compreender o espaço ao nosso redor, o nosso espaço de vivência, né, o nosso lugar. E a paisagem é um conceito que vai nos ajudar a conseguir isso. Vamos lá, deixa eu passar o próximo slide. Bom, agora que sabemos que paisagem, né, tudo aquilo que eu percebo no espaço, eu posso perceber a paisagem de várias formas. Eu posso ver os elementos, sentir o odor, né? Eu posso ouvir os elementos. Até que eu tô aqui, ó, ouvindo até umas maritacas aqui. Tô até tentando fazer barulho aqui. Então, tudo faz parte do ambiente, né? A paisagem, ela expressa o ambiente, o espaço. E nós temos praticamente dois tipos de paisagens, dois grupos básicos, assim, mais utilizados aí, que são as paisagens naturais, como eu coloquei aqui, ó, paisagens naturais, como eu tenho essa imagem aqui, e temos as paisagens transformadas, como a gente pode observar aqui. Podemos observar que as duas aqui, ó, tanto essa imagem aqui, com essa imagem 2 aqui, segunda imagem, que ambas são praticamente um morro, né? Composto por rocha. Só que qual que é a diferença aqui?
essa imagem número 1, nós temos aqui uma montanha rochosa aqui, enquanto já no topo dessa montanha temos um castelo. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente tem um elemento natural na imagem número 1 e aqui a gente tem um elemento artificial, que foi transformado. Esse castelo aqui não apareceu naturalmente, né? Então vamos lá, vamos fazer mais uma classificação aqui. Ó, vamos lá, o que é paisagem natural? Paisagem natural ou paisagens naturais, elas são praticamente paisagens onde não tem ação humana. Ou se tem ação humana, bem que hoje, indiretamente, né, a gente não tem lugares do planeta em que não tem interferência humana. Se a gente for pensar nesse sentido, toda paisagem é artificial. Mas o que é paisagem natural mesmo? A gente vai considerar aquela que tem, na sua maioria, elementos naturais. E se teve interferência humana, essa interferência ela foi pequena. Por exemplo aqui, a gente tem essa imagem, né? Essa imagem aqui, ela trata aqui de questões. Nós temos essa paisagem aqui, podemos observar que tem praticamente uma falta de árvores aqui, ó, mas a maioria dos elementos que aqui estão são naturais. Mesmo que talvez aquela parte lá que está sem árvore aqui tenha sido influenciada pelo ser humano, essa paisagem no geral ela não deixou de ser natural. Então paisagem natural é aquela que tem praticamente predominância de elementos naturais. Tá? Não vemos aqui predominância de elementos criados pelo ser humano. Vamos lá. Aqui tem alguns outros exemplos de paisagens, né, naturais aqui. As paisagens elas mudam de acordo com o lugar, por isso que a gente também vai estar lembrando que o conceito de lugar é importante também. Lugar é praticamente uma porção do espaço que é influenciado de diferentes formas. Cada lugar do planeta tem uma variação diferente de incidência de luz solar. As pessoas que vivem em cada lugar do planeta é diferente, então por isso que a gente tem elementos diferentes. Podemos observar aqui, ó, temos aqui uma área desértica, temos aqui um canyon, temos aqui um deserto rochoso, temos aqui uma área de vulcão, né? Temos aqui também uma cachoeira. Então assim, todos esses elementos, eles são, né, vêm da natureza, tem pouca interferência humana, né? Ou se tem diretamente, né? Mas a predominância são de elementos naturais, portanto, temos aí uma paisagem natural. Vamos lá, deixa eu passar o slide aqui. Por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem podemos classificá-la como natural, principalmente por causa dos elementos que a configuram, né? Essa outra imagem aqui também, deixa eu voltar essa outra imagem aqui. Se eu conseguir, não estou conseguindo voltar. Volta. Queria classificar aquela imagem lá, mas não estou voltando. Podemos observar que aqui no fundo temos aqui uma montanha lá ao fundo da imagem, né? Ela está sendo encoberta pelas nuvens que aqui estão. Nessa imagem aqui nós temos a predominância da fauna, né? Como, por exemplo, os animais. Aqui temos um grupo de elefantes e a vegetação, né? Essa vegetação aqui é típica da savana africana, né? Não foi plantada pelo ser humano, isso é típico lá do clima de lá, esse tipo de vegetação. Então temos aqui uma paisagem natural de acordo com esses elementos que eu tenho disponível aqui nessa foto. É lógico que eu não vou poder perceber, eu estou percebendo aqui através de uma foto, então estando no ambiente da paisagem, a percepção é maior, porque aqui eu não posso observar, eu não posso escutar os barulhos que estão lá, e não posso também sentir nenhum tipo de odor, nem tocar em nada. Então é só a base da visão. Então assim, essa análise da imagem ela fica um pouco limitada, né? Essa análise da paisagem apenas pela imagem. Deixa eu passar para a próxima imagem. Essa outra imagem também a gente percebe que tem muitos elementos naturais, a montanha, neve, rochas, vegetação, rio. Tudo isso aqui, nós temos aí essa questão da classificação da paisagem. Deixa eu passar o próximo slide aqui. O segundo tipo de paisagem que nós temos é a paisagem transformada, mas podemos chamar também de paisagem cultural.
A paisagem cultural ou paisagem transformada é aquela resultante das transformações da natureza pelo trabalho humano. É a paisagem que foi modificada para atender as necessidades dos grupos humanos. A gente tem então a questão da cidade, a zona rural, né? Tanto é que a gente vai ter dois tipos de paisagem transformada. A gente tem a paisagem rural e a paisagem urbana. Deixa eu passar o próximo slide aqui. A paisagem rural, ela é uma paisagem que foi transformada pela ação humana, mas há uma predominância de elementos verdes, né? A gente tem elementos, muitos elementos da natureza. A gente não tem uma grande manifestação de casas, de pessoas, mas a gente tem uma modificação do espaço. Por exemplo, a substituição da vegetação natural por outro tipo de planta. Sei lá, destrói uma mata lá específica e planta, coloca uma plantação de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não é uma planta natural aqui, nem brasileira não é, ela é uma planta originária da Índia. E podemos observar aqui também, ó, quer ver, tem uma imagem aérea aí, vocês podem observar. Olha como aqui, nessa imagem aqui, a gente tem a modificação do espaço. Temos aí aqueles quadradinhos lá, que são divisão de terras, né? Plantações, são pequenas áreas rurais lá. E todas elas foram modificadas pela ação humana. Embora a gente tenha predominância de elementos verdes, né? Então isso é uma paisagem rural. A paisagem urbana, a gente observa que a modificação, né, a predominância de elementos naturais são muito poucos. Praticamente não, a gente tem elementos verdes aí, né, o que sobrou, né, da natureza, ou que o ser humano plantou também, alguns tipos de árvores. Mas a predominância são de elementos construídos pela ação humana, pelo trabalho humano. Nada melhor do que, quando falar de paisagem urbana, a gente falar de cidades. A cidade, basicamente, é o reflexo do que a gente chama de paisagem urbana. É o lugar da habitação, o lugar de grande concentração de pessoas, o lugar de veículos, né? O lugar de transformação constante desse espaço pela ação humana. Vamos aqui passar mais um slide. E essas transformações, né, da paisagem urbana, elas vão, né, ocorrem de acordo com o tempo. Temos aí uma imagem antiga aí de Nova York e uma imagem mais atual. E por mais que a gente pense que o espaço, a paisagem urbana não esteja em modificação, a gente pode observar que esse espaço aí, embora seja uma foto antiga, uma foto mais atual, a gente observa que sempre tem algum elemento da paisagem que prevalece e tem elementos que modificam. Como, por exemplo, nessa imagem, podemos observar que a maior diferença aqui são as torres gêmeas, né, que não estão aqui na imagem de baixo, justamente por causa de um atentado terrorista que ocorreu nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Então, isso aqui eu estou falando uma questão de uma mudança drástica, né, da paisagem aqui, foi um acontecimento específico. Mas as paisagens elas mudam, né, de acordo com não só a paisagem artificial, a paisagem natural também está em constante modificação. Mas muitas vezes o tempo da natureza, a não ser que aconteça uma catástrofe, né, o tempo de mudança na paisagem natural ela costuma ser menor. A não ser que tenha, porque a natureza ela tem, né, seus agentes, né, internos e externos, que nós vamos estudar depois, que são agentes que modificam a paisagem também. Além, o ser humano é um dos elementos de modificação. Deixa eu passar aqui o slide. Olha, aqui a gente tem alguns elementos que caracterizam a paisagem urbana, como, por exemplo, muitas casas, pessoas, grande movimentação, né, grande fluxo de veículos. Isso aqui são elementos abundantes de paisagem urbana. Enquanto na paisagem rural, ela também é transformada, mas a gente tem, por exemplo, a questão das fazendas e o que se destaca são plantas, né, são plantações, né, retirada da mata para poder cultivar outros tipos de planta pela ação humana. Então, é ação humana, é modificação, é uma paisagem transformada, não é uma paisagem natural. A gente chama de paisagem rural. Deixa eu ver aqui mais aqui. Aqui eu tenho mais alguns exemplos, né? Rodovias, estradas, ruas também são coisas características de paisagem urbana. Enquanto no campo a gente não tem a classificação de ruas, a gente costuma ter uma estrada, né, para ter acesso a esse lugar fora da cidade.
Beleza, deixa eu passar isso aqui. Olha, aqui a gente pode analisar alguns elementos, né? Embora a gente tenha o mar aqui, ó, que é um elemento da natureza, ao fundo nós temos aí os edifícios, né? Grande quantidade de edifícios e o que caracteriza uma paisagem artificial, né? Transformada, mas uma paisagem urbana. Vamos lá. Aqui não precisa nem falar, né? É uma paisagem urbana, né? A gente não vê grande coisa. Primeiro, não tem elementos naturais aqui, então já desclassifica, já descarta ela como paisagem natural. Então a gente já sabe que ela é uma paisagem transformada. Agora, a paisagem, para saber se é rural ou urbana, a gente observa a grande quantidade, né, de elementos, né, de prédios, edifícios, né? Olha aí os elementos que estão aqui. A gente tem vias de comunicação. Deixa eu voltar aqui a imagem aqui. Volta. Vias de comunicação aqui, ó. São as ruas, né? Porque são os meios de deslocamento, né? Temos aqui sinais de trânsito, né? Na natureza você não vai ver lá um semáforo para poder o macaco atravessar e o elefante depois, né? Não vai ver faixa de pedestre lá na natureza. Então, assim, isso é coisa de ser humano, é coisa de ação humana, é coisa de paisagem transformada pela ação humana, paisagem cultural. Aqui temos atividades diversas, né? As placas mostrando propagandas, né? Sobre diversas atividades que existem nesse espaço, né? Ó, temos aqui os meios de comunicação. A própria rua é um meio de comunicação. A gente pensa que é só celular, mas no passado, quando não tinha celular, você tinha que utilizar a rua para chegar na casa do colega lá, para poder avisar que tinha um trabalho no outro dia lá, ou para fazer um trabalho, para poder comunicar algum acontecimento. Hoje é porque, com o auxílio da tecnologia, os meios de comunicação, eles facilitam, né, esse processo, né? Então, vamos lá. Aqui temos uma paisagem transformada. Isso aqui foi fácil. Ó, uma coisa interessante é que o único elemento natural que sobrou foi esse espacinho aqui, ó, que é onde está mostrando a única parte do céu. Nem o céu não está sendo exposto aqui nessa imagem, tão transformada que ela está. Aqui temos, né, embora tenha vegetação, montanha, rios, né, lá ao fundo, a gente tem a predominância de elementos ainda artificiais, como os edifícios. Por isso essa paisagem, ela mesmo tendo rio, vegetação, montanha, nós temos aí a predominância de elementos artificiais, transformados, culturais. Então, pessoal, quando a gente fala de paisagem urbana, uma das paisagens que a gente tem que focar bastante aqui é a paisagem urbana, porque hoje a maior parte da população mundial vive em áreas urbanas, né? E a maioria de nós vivemos em áreas urbanas. E quando a gente fala em paisagem urbana, nós estamos falando de cidades. A cidade, ela reflete uma paisagem urbana, né? Então, mas o que é cidade? Cidade é o espaço, eu coloquei aí, ó, é o espaço urbano de um município. Nela se localiza a sede do município, a prefeitura, a Câmara Municipal, as pessoas que trabalham em uma cidade, ela forma a população urbana. Então, a configuração das pessoas que moram na zona rural, população rural. Pessoas que moram na cidade, população urbana. Ó, para que seja uma cidade, existem elementos que se destacam, como, por exemplo, bairros, praças, parques, avenidas, edifícios comerciais, né? Quando eu falo comerciais, eu falo supermercados, lojas, edifícios residenciais, que são as casas, né, onde a gente habita, bancos, escolas, indústrias, né, empresas e vários outros. Quando eu falo de praças, então nada melhor do que colocar aí uma imagem, né, aérea, provavelmente de um drone, da nossa praça, né? Isso aí é a praça do centro da nossa cidade, a praça que a gente chama da Praça da Matriz, bem bonita, né, à noite. Isso que é já uma característica específica de cidade. Olha, por que a gente estuda a cidade? Estudar a cidade, pessoal, é importante, né? Porque além dela revelar a paisagem que ela está, que é uma paisagem urbana, ela vai nos mostrar muitas coisas, como por exemplo, a maneira que a gente vive naquele espaço, a maneira da gente vestir, né? Como vocês podem olhar nessa imagem aí lá numa rua de Tóquio, no Japão, bem diferente, que é uma realidade diferente da nossa. Coloquei justamente para a gente pensar, né? A maneira de se divertir é diferente, a maneira de pensar é diferente.
Por exemplo, uma pessoa, os espaços da cidade, ela varia de acordo com o tipo de cidade. Nem sempre é a mesma coisa. Por exemplo, cidades grandes, cidades maiores, né, ou metrópoles, grandes metrópoles, a pessoa pensa o espaço, até a ideia de tempo é diferente de quem mora em cidades menores. A maneira de se divertir é diferente. Por exemplo, uma pessoa de cidade grande, ela pode usufruir de coisas, né, de alguns aparatos, alguns eventos ou coisas, opções daquele espaço, né, que não tem às vezes numa cidade menor. Como, por exemplo, ir ao cinema, shopping, são coisas de cidades grandes. Enquanto às vezes uma pessoa na cidade pequena, né, média ou pequena, ela procura às vezes apenas um bar, ou às vezes, quando é questão de lazer, vai para uma praça em específico, porque talvez não tenha o cinema, não tenha o shopping, porque são cidades menores, são coisas específicas de cidades grandes. E até a maneira de pensar. Por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade grande, né? Ela tem que saber que ela tem que acordar muito mais cedo, que às vezes ela tem que pegar um ônibus para poder chegar no serviço, no trabalho, porque às vezes o espaço de deslocamento daquela cidade é maior. Às vezes uma pessoa que mora na cidade pequena, ela pode falar o seguinte, eu posso acordar faltando 20 minutos para o meu trabalho, porque eu vou de bicicleta. Às vezes de bicicleta com 20 minutos a pessoa atravessa a cidade toda. Então, assim, tudo reflete na maneira como é o espaço. E isso interfere, né? Reflete principalmente na maneira das pessoas que ali vivem, né? E reflete na maneira de pensar o espaço, né? Ó, existem diferentes paisagens. Uma coisa interessante é que cada cidade, né, devido temos pessoas diferentes, ações diferentes, funcionalidades diferentes dentro da cidade, então nós temos paisagens diferentes, porque cada área de uma cidade ela pode ter uma função diferente dentro do espaço. Vamos pegar um exemplo de Ubiataba aqui. Segundo Amorim Filho, que é um geógrafo que estudou cidades médias, né, cidades pequenas também de Minas Gerais, usa essa classificação para a gente analisar alguns pontos da nossa cidade. A área de azul são áreas centrais, que são áreas onde tem as ruas principais, maior concentração de lojas, áreas comerciais maiores, né, maior concentração, que é onde vocês veem tá, de azul. Zonas pericentrais são áreas próximas do centro, que têm características parecidas um pouco com o centro, mas também tem áreas residenciais. São chamadas de áreas pericentrais. E temos aí zonas periféricas. Zonas periféricas, né, que são as áreas mais afastadas dos centros. Aí eu destaquei de vermelho para vocês alguns setores. A gente tem, por exemplo, o setor Bougainville, temos aí o setor a Vila Santa Fé, Morada do IP, Vila Esperança, setor Bem-TV, entre outros aí. São áreas periféricas. E zonas periurbanas, que é onde eu marquei de amarelo, que são áreas que estão dentro da cidade, mas que tem elementos naturais. Por exemplo, algumas dessas áreas de amarelo que vocês estão vendo no mapa possuem hortas comunitárias, possuem até criação de gado ali dentro do perímetro urbano, né? Então vamos lá. Como que se apresenta nesse... vamos observar que cada uma dessas áreas, como tem funcionalidades diferentes, elas possuem paisagens bem diferenciadas. Por exemplo, na zona central a gente tem um maior fluxo de carros, pessoas, áreas residenciais, né, como aqui, por exemplo, nas duas principais avenidas da cidade. Temos aqui, ó, na zona central, os elementos importantes, como igrejas, questão de bancos, faculdades, geralmente indústrias, geralmente muitas vezes esses elementos eles se encontram nos grandes centros urbanos, embora aqui o estofado solar não esteja no centro, né? As zonas pericentrais são zonas próximas do centro, que tem residência, né? E tem às vezes algum comércio, mas não é uma grande concentração de comércio como tem em áreas centrais, né? Não é a principal função dessa área. Temos zonas periféricas, são áreas mais afastadas, né? A gente observa aí que muitas vezes em áreas periféricas também a gente tem uma concentração de casas, né? Mais simples, assim, as construções. Geralmente em áreas periféricas também, não vem ao caso em geral, mas a gente tem também uma concentração de pessoas com uma renda menor, né? Então isso também reflete na paisagem. Olha aí, e a zona periurbana são áreas dentro da cidade que a gente tem semelhanças aí, ó, a gente tem alguns elementos semelhantes com zona rural,
como por exemplo o loteamento do Parque dos Palmeiras, que quando estava sendo feito, e a gente tem, por exemplo, uma horta comunitária. Olha o tanto que essa imagem aqui da direita parece até uma fazenda aqui, e parece que ali tem o fundo da fazenda ali, né? Então praticamente parece uma área rural, mas isso aqui é a Avenida Mombuca, que é praticamente próximo até do centro da cidade. Ali praticamente essa setor Bela Vista fica próximo ali do centro. Então assim, a cidade ela tem traços, principalmente cidade igual a nossa, que é uma cidade pequena, que ela reflete na paisagem, né, alguns elementos rurais, né, traços de zona rural, mas não deixa de ser uma paisagem urbana, né. Uma coisa que a gente tem que entender também é que as paisagens elas mudam ao longo do tempo. Um cabelinho aqui na câmera. As paisagens elas mudam de acordo com o tempo. E devido à ação humana, né? Cada época do ano tem períodos que mudam mais, períodos que mudam menos. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo da cidade de Brasília, né? Nossa capital. Em 1959, olha aqui, quando estavam construindo uma plataforma rodoviária, e temos aqui atualmente. Como que ficou? Com o aumento da população, o espaço geográfico de Brasília foi sendo organizado. Isso é questão de óbvio, é óbvio. Temos aqui o plano piloto, né? O processo que temos esse projeto aí do Oscar Niemeyer aí e tal, que fizeram aí no formato de um avião a cidade lá, os quarteirões e tudo mais. E aqui a gente tem depois que ficou pronta a cidade, ó. Ficou bem legal, né? Essa imagem aérea aí, os quarteirões bem definidos. Por isso que o pessoal fala assim, eu moro na Asa Norte. Às vezes a pessoa mora aqui, ó, numa parte, na Asa Norte, diz que é um avião, né? Asa Norte, Asa Sul. Então colocaram os nomes, né? Tanto é que chama de plano piloto. E vão até uma carinha aqui, ó. Vamos lá. Ó, as paisagens, então, elas estão em constante transformações. Porém, tem alguns elementos da paisagem, embora ela esteja em constante transformação, a gente pode perceber que alguns elementos prevalecem. Por exemplo, aqui, ó, a Praça da Matriz da nossa cidade, aqui, a Praça do Centro, em 1972. Se observarmos bem aqui, a igrejinha, ela está muito próxima do que ela é hoje, praticamente prevaleceu, embora a praça já não é a mesma, né? Ó, vamos observar, 1972, aqui já foi em 2010, a gente observa que a igreja permanece o mesmo formato, tá faltando algumas palmeiras ali, né, que não tem mais. Temos aqui ela de 2012, ó, que a de 2010 para 2012, a gente observa que a maior diferença, deixa eu voltar aqui, a maior diferença é a cor, né? Parece que eles passaram a tinta lá azul nela, aqui ela estava numa cor mais bege, né? E uma coisa interessante, aqui ó, isso aqui foi na época de carnaval, o pessoal chegando nos acampamentos de carnaval, eu fui lá e tirei essa foto. A gente observa que tem uma rua aqui, ó. Atualmente não temos mais essa rua, né? Tiveram modificações aqui nesse espaço. Olha aqui, ó, 2014, que foi o ano da construção dessa praça. O mesmo local, olha, eles fecharam aquela rua que tinha ali. Então esse espaço aqui foi bastante modificado, tá vendo? Vamos passar aqui. Aqui, ó, o pessoal colocando os broquetes que falam, os paralelepípedos, né, que a gente fala, que são esses quadradinhos aqui para montar a praça. Olha aqui mais ainda, antes de colocar pavimentação. Ó, o sindicato rural, né, dos trabalhadores aqui, temos ele aqui, temos ele em 2010 aqui, teve uma modificação do salão aqui, né, do sindicato. Olha, Avenida Jatobá em 1972, e o mesmo local aqui, ó, eu tirei uma foto praticamente no mesmo local, em 2010, né, aqui a gente já vê uma modificação. Vou ficar devendo uma foto atual aí, que eu não tirei. Aroeira aí em 1972, a gente não vê tanto fluxo de carros assim, né? O máximo que a gente vê aqui, provavelmente aqui, um cachorrinho aqui, eu acredito que seja um cachorro, e uma pessoa transitando de bicicleta ali. E atualmente, esse mesmo local. Como que eu percebi que é o mesmo local? Embora tenha toda essa modificação, aqui a gente já tem carros, né? Veículos, pessoas, né? Tanto é que tirei essa foto num momento que nem estava tendo um trânsito, né? Tão intenso na cidade. Bem que aqui não tem um trânsito tão intenso, né? Dependendo do horário, depende muito do horário, do dia da semana. Mas como que eu percebi que é esse local? Observa essa imagem aqui, ó.
Se vocês observarem bem, aquela casinha lá do fundo lá, que é um bar, ó, esse barzinho aqui, ele praticamente ele é um dos elementos que prevaleceu no espaço. Olha aqui, é o mesmo bar que está nessa imagem aqui, ó. Provavelmente, né, tá com a mesma as mesmas telhas e tal. Então, assim, embora o espaço ele se modifique, a gente percebe que tem elementos que eles prevalecem naquele espaço. Então, o espaço a paisagem é um lugar de transformação, aonde nem sempre todos os elementos são modificados. Porém, ela está em constante transformação. É por isso que é difícil classificar a paisagem, né? A gente pode classificar a paisagem hoje e analisar através, por exemplo, como eram as coisas do passado, ou olhar o passado e entender como as coisas também funcionam aqui no futuro, no presente, para poder entender o futuro. Beleza. Ó, em algumas cidades, as alterações são mais lentas e outras ocorrem mais rapidamente. E existem tempos de poucas mudanças e períodos de muita mudança. A gente sabe também em períodos eleitorais, às vezes o pessoal costuma prometer de arrumar as ruas ou fazer certos determinados tipos de construção. Então tem períodos em que as transformações elas são mais intensas ou não. Então assim, ó, então vamos deixar essa imagem, essa última frase aí para esse questionamento para a gente refletir e terminar nossa aula aqui, ó. Como essas mudanças vêm ocorrendo no espaço onde vocês moram? Depois vamos analisar, né, quando vocês estiverem se deslocando pelo espaço, observe os elementos da paisagem, comece a observar como que as ações humanas ocorrem ali e vamos começar a pensar o espaço de uma maneira diferente, né? O primeiro ponto é classificar a paisagem. A gente termina a aula de hoje, né? E eu vou deixar aí algumas atividades para vocês aí e estarei à disposição, né, para tirar qualquer dúvida, beleza? Então, falou!